Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dados nas Alturas. O vídeo de hoje é o primeiro vídeo de uma nova série, onde nós iremos explorar o Delta Live Tables. Então, se você é um engenheiro de dados e não conhece o Delta Live Tables, então você não pode perder essa série, porque nessa série eu vou mostrar para você no detalhe o que é o Delta Live Tables. Então, a parte 1 da série, ela está focada em apresentar o que é o Delta Live Tables, e é exatamente esse vídeo de hoje. Na parte 2, nós iremos criar um pipeline do zero, então eu irei mostrar para você como criar um pipeline, como utilizar os principais recursos ali que o Delta Live Tables oferece. Na parte 3, eu vou mostrar para você como trabalhar com o Slowly Change Dimension tipo 2. Então, principalmente para quem é do mundo de Data Warehouse, para quem já trabalhou com modelos dimensionais e precisou, muitas vezes, versionar os dados. Por exemplo, versionar os dados da dimensão cliente. Então, se o meu cliente alterar um endereço, eu quero manter o endereço antigo e o novo em linhas separadas e eu quero ter uma marcação que defina qual que é o registro vigente. Então, a funcionalidade responsável por prover esse tipo de funcionalidade é o Slowly Change Dimension tipo 2. Eu vou mostrar para você porque isso já está nativamente disponível através do Delta Live Tables. E na parte 4 da série, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre os logs dos eventos, das execuções dos pipelines. Claro, o que é um pipeline? Pipeline basicamente é um processo que vai te ajudar a transformar os seus dados. Então, muitas vezes, você recebe dados brutos, dados que estão vindo de sistemas transacionais, e você precisa transformar esse dado, você precisa limpar esse dado antes de disponibilizar para que áreas de negócios ou, enfim, áreas de dados iniciem análise, né, para extrair insights que possam ser relevantes para a empresa. Então, o pipeline ele permite que o engenheiro de dados construa um processo que vai limpar esses dados e que esse processo ele vai ser executado a cada vez que uma nova porção dos dados chegar. Então, ele é uma forma de automatizar o tratamento desses dados. Então, começando aqui o nosso primeiro vídeo, né, a parte 1 dessa nossa série sobre Delta Live Tables, eu vou explorar um pouco o que é o Delta Live Tables. Então, o Delta Live Tables ele é um framework declarativo. Por que declarativo? Porque a proposta é que o engenheiro de dados ele informe o que ele deseja no aspecto de transformação e que toda a complexidade da criação desse pipeline ou processos acessórios ou processos que podem, de certa forma, enriquecer esse pipeline, a proposta é que isso seja gerenciado pelo próprio Delta Live Tables. Então, a proposta é, você declara o que você quer, você diz qual tipo de transformação você quer fazer no dado, e uma série de tarefas que o engenheiro de dados tinha que se preocupar também antes, e muitas vezes ele tinha que criar rotinas ou programar essas tarefas, isso já será disponibilizado e entregue pelo próprio Delta Live Tables. Então isso simplifica a vida do engenheiro de dados. Simplificando a vida do engenheiro de dados, obviamente que isso daí vai acelerar as entregas. Então ele é um pipeline, né? Ele é um framework declarativo para a criação de pipelines. São esses processos de transformação dos dados. Então, pipelines de processamento de dados. Então, basicamente, você define as transformações a serem executadas e o Delta Live Tables ele gerencia a orquestração das tarefas daquele pipeline. Ele faz um gerenciamento do cluster em si. Então, ele aloca ali o cluster, ele sobe o cluster. Monitoramento da qualidade de dados, isso é uma outra característica desse framework. Otimização das tabelas, tratamento de erros, entre outras características. Então, eu vou explorar aqui algumas funcionalidades que já estão disponíveis ali dentro do Delta Live Tables. Uma das funcionalidades é o Autoloader. Para quem não conhece o Autoloader, basicamente ele é um recurso que permite que você, através da plataforma Databricks, que você fique escutando um diretório do Data Lake para que
sempre que chegar um dado novo nesse diretório, esse dado ele seja automaticamente ingerido. Então, Delta Live Tables oferece recursos para facilitar para que você leia dados de um diretório do Data Lake. Então, se você está num processo de streaming, chegou um arquivo novo numa pasta que você está monitorando, esse arquivo ele é lido automaticamente e ingerido no seu processo. Então, o autoloader ele tem essa característica. Se você está trabalhando no processo batch, o autoloader também pode ser utilizado. E aí, no momento que o seu pipeline for executado, o autoloader vai lá naquela pasta do Lake ver quais arquivos que ele ainda não leu e ele ingere e ele lê somente os novos arquivos. Então, ele tem esse recurso também de ler apenas o que for novo. Então você não precisa ficar programando, você não precisa ficar apagando arquivos muitas vezes da pasta de staging, da pasta de origem, porque o autoloader vai fazer esse trabalho automaticamente para você. Além desse trabalho de saber, né, o que já foi lido e o que não foi, ele também traz uma série de outras funcionalidades, né, toda a questão de evolução de esquema. Ele traz também funcionalidades no que diz respeito a checagem de esquemas. Então, se por algum motivo tem um arquivo que chegou com um esquema corrompido, esse registro ele é resgatado, ele é inserido numa área que o engenheiro de dados vai poder tratar depois. Outro recurso do DLT, ele já vem com autoloader embutido, né, lá disponível, integrado. E um outro recurso dele é a capacidade do engenheiro de dados criar um pipeline, que ele vai ficar tanto disponível para que seja trabalhado no contexto batch ou de streaming. Então, ele dá essa flexibilidade para que você mude. Fala, olha, eu vou criar um pipeline que ele, nesse primeiro momento, ele é batch. Então, eu vou agendar para que ele seja executado uma vez por dia. Mas, imagine que daqui 6 meses o requisito mudou. Agora a área de negócio precisa que esses dados sejam disponibilizados near real time, sei lá, de 1 em 1 minuto, 2 em 2 minutos. O que você pode fazer? Uma vez que esses dados começam a chegar com a frequência near real time ali no diretório ou numa fila como um Kafka, um Event Hub, você simplesmente altera o seu pipeline para que agora ele seja um pipeline streaming. E aí, automaticamente, esse pipeline ele vai ficar em execução, disponível, e começa a escutar e a capturar e a processar os dados por streaming. Então, o pipeline ele já, de forma transparente, ele já está pronto para operar, tanto no contexto de streaming, quanto no contexto batch, uma vez que você já prepare ele para que ele tenha essa característica. Outro recurso que tem no Delta Live Tables é o Change Data Capture. Então, a capacidade já de você processar, fazer processamento de dados incremental, você propagar os dados entre as camadas do Lake, né? Você tem os dados que chegam em staging, esses dados podem ser movidos para uma área onde os dados são dados, você vai guardar um histórico de longa data, uma sua camada bronze. Depois você pode aplicar transformações, rotinas de limpeza nesses dados. Ele vai para uma camada silver e você pode depois trabalhar esse dado com agregações para que fique com visões mais próximas do que as áreas de negócio vão consumir, e aí você coloca esse dado numa camada gold. Para propagar o dado entre as camadas, você pode usar esse recurso do Change Data Capture. Você pode ler tabelas apenas o que mudou, né? Você pode ler apenas o que mudou em tabelas e com base nisso você propaga para as próximas camadas só a mudança, só a alteração. Isso vai te ajudar na redução de dados que precisam ser processados e, obviamente, vai te ajudar a ter mais eficiência no seu processo. Slowly Change Dimension tipo 2, eu já falei um pouquinho disso no início, mas basicamente você conseguir fazer versionamento de dados. Se houve uma atualização no cadastro do meu cliente, eu quero manter o registro anterior e o registro novo. Como o exemplo que eu dei anteriormente, se teve uma mudança no endereço do cliente, eu quero manter o endereço antigo e o endereço novo na minha tabela. O Slowly Change Dimension ele já
cuida desse versionamento, obviamente não apenas em tabela de clientes, em tabelas de clientes, né? Você pode trabalhar esse tipo de recurso para qualquer uma das suas tabelas. Autorrecuperação a falhas. Essa é uma outra funcionalidade do Delta Live Tables. Ele vai permitir que você consiga fazer uma autorrecuperação. Você não, né? O próprio pipeline já vai se autorrecuperar de falhas. Então, se por algum motivo houve alguma falha de cluster de hardware, ele já vai ter uma reexecução, ele já vai tentar reexecutar automaticamente para você. Monitoramento da qualidade de dados. Esse é um recurso super interessante do Delta Live Tables. Então, no lugar do engenheiro de dados ter que ficar se preocupando em monitorar se o registro está vindo com qualidade ou não, ele pode simplesmente declarar regras de qualidade. Essas regras de qualidade podem ser regras no contexto de completude, pode ser regras, por exemplo, esse campo não pode ter dados, não pode estar vazio, não pode ter dados nulos ou missing. Esse campo precisa ser preenchido. O código do cliente precisa ser preenchido. Se o código do cliente não veio, esse registro ele vai para uma área de quarentena, ele vai para uma área porque ele precisa ser tratado. Ele não vai alimentar a minha tabela. Então, através de regras que o engenheiro de dados, em conjunto com o time de governança, pode estabelecer, pode definir, o que vai acontecer é que o Delta Live Tables vai monitorar. Se o registro infringir aquela regra, ele não avança. Na verdade, você pode escolher o que vai acontecer. Se o seu pipeline vai falhar, se o registro não vai avançar, ou se o registro vai avançar, mas você quer contabilizar que o registro ele infringiu aquela regra. Essas regras elas podem ser regras no contexto mais de qualidade ali dos dados, como por exemplo, o campo não pode ser nulo. Só que também podem ser regras mais de negócio, por exemplo, a data de fechamento de uma conta, né, imagina que é um banco, a data de fechamento que aquele cliente fechou a conta tem que ser uma data maior do que a data que ele abriu, né? Tem como ele fechar a conta antes de abrir. Então, esse tipo de regra também poderia ser definida ali para esse monitoramento da qualidade dos dados. Automação de otimizações e manutenções. O Delta Live Tables também ele já tem algumas automações, mas ele vai trazer uma série de novas automações. Então, quando o engenheiro de dados cria tabelas ali no Databricks, é muito comum ele aplicar operações na tabela de otimização dessa tabela, como o Optimize, para que ele consiga melhorar a performance no acesso aos dados daquela tabela, porque basicamente o Optimize vai fazer com que você tenha arquivos, os arquivos que compõem aquela tabela ali no Lake, sejam arquivos que tenham tamanhos otimizados, que tenham o tamanho ideal, adequado para no momento de uma query que você tenha a melhor performance. Então o Optimize faz esse tipo de ação. Só que você também tem comandos de manutenção da tabela, como por exemplo o Vacuum, onde você apaga o histórico da tabela, baseado num período ali que você define não manter mais esse histórico. Então, tanto essas rotinas de otimização de tuning, quanto rotinas de manutenção da sua tabela, elas estão sendo ou serão, né? Como funciona? Serão em algum momento já automatizadas, ou seja, entregues pelo Delta Live Tables. A gente já tem esse tipo de rotina ali disponível para que você automatize tanto essas otimizações quanto as manutenções. Uma outra funcionalidade que é extremamente interessante são os logs de execução dos pipelines, os logs de eventos. Então, a cada execução do pipeline, onde chegou um novo lote de dados, esse novo lote é processado e ele alimenta o seu data lake, né, aplicando as regras de limpeza, de tratamento, de agregação, as métricas, os cálculos, as regras de negócio que foram definidas e as regras de qualidade, validando, confrontando os dados com as regras de qualidade. Tudo isso é logado em uma tabela Delta, onde você pode acessar essa tabela Delta e gerar dashboards. Só que são dashboards aqui do seu processo, onde você vai conseguir acompanhar qual é a qualidade dos dados que estão chegando nas tabelas, né, confrontando com as regras de qualidade que foram definidas, tanto pelo time de engenharia de dados ou pelo time de governança de dados. Então, esses logs de execução, eles são fundamentais
para que os times de engenharia consigam acompanhar a evolução das cargas, quantos registros estão sendo ingeridos diariamente, por tabela, por semana, enfim. Você tem uma série de métricas que pode te ajudar na ingestão. Você também vai conseguir definir alertas para que, caso algo ocorra, caso você tenha alguma ocorrência, o pipeline execute com erro, ou chegue em menos linhas do que o que estava previsto naquela carga daquele dia específico, automaticamente o time seja notificado, seja por Teams, por Slack, ou enfim, por e-mail, para que o time aí sim venha atuar. Se a gente considerar Delta Live Tables, ele tem mais do que uma versão. Então, o Delta Live Table ele tem a versão Core, ele tem a versão Pro e ele tem a versão Advanced. E basicamente, essas versões, né, o que diferencia essas versões diz respeito ali às funcionalidades que estão disponíveis em cada versão. Para cada uma dessas versões, existem a versão com Photon ou sem Photon. O Photon, quando você habilita o Photon no seu pipeline, o Photon ele é um acelerador. Ele é um motor, né, que a Databricks desenvolveu, que trabalha ali totalmente integrado em conjunto, trabalha em conjunto com o Spark. Isso não muda nada no seu código. Inclusive, você vai escrever o mesmo código e você pode definir, né, decidir se você vai querer que ele seja acelerado, né, o processamento daquele pipeline seja acelerado com Photon ou não. Não são todos os pipelines que são acelerados com Photon, por isso, se você tem pipelines muito pesados de processamento de dados, é interessante que, se você precisa que esse pipeline execute no menor tempo possível, que você habilite o Photon e você teste se ele melhora a performance daquele pipeline específico. Mas, basicamente, dessas três versões, a gente tem aqui algumas funcionalidades que só estão disponíveis na Pro ou na versão Advanced. Então, vamos lá. Se a gente considerar a API de SQL e a API de Python, então aqui já tem uma informação bem importante. No Delta Live Tables você pode trabalhar tanto com SQL, então você poderia escrever todo um pipeline de transformação de dados usando SQL. Ou você pode trabalhar com Python. Então tem duas APIs. Trabalhar com Streaming Tables, né, tabelas de streaming. Trabalhar no modo Streaming, né, com Continuous Pipeline. Essa integração do autoloader, eu expliquei anteriormente o que é o autoloader. Essas métricas de observabilidade e os logs, aquela tabela de logs que eu mencionei, que todas as execuções de pipeline, as métricas de execução são logadas lá. A linhagem das tabelas, o controle de acesso e o auto-scaling melhorado. Então, o Delta Live Tables ele traz um auto-scaling totalmente eficiente. Essas funcionalidades elas estão disponíveis nas três versões, tanto na Core, quanto na Pro, quanto na Advanced. Já as funcionalidades de Change Data Capture, que é aquele CDC que eu mencionei, e Slowly Change Dimension tipo 2, essas funcionalidades estão disponíveis somente na Pro e na Advanced. E aquele framework, né, de qualidade de dados, de monitoramento de qualidade de dados, onde você consegue definir regras e essas regras serão confrontadas, seus dados serão confrontados com essas regras, e aí você decide o que você quer fazer com aquele registro, uma vez que ele infringe uma determinada regra. Toda essa parte de qualidade de dados está disponível apenas na versão Advanced. Então, basicamente, o DLT ele vem com três versões principais, a Core, a Pro e a Advanced, e aí você pode escolher qual é a melhor versão para você de acordo com a funcionalidade que você vai utilizar. Muito obrigado. No vídeo de hoje, nessa primeira parte dessa série do Delta Live Tables, eu só queria trazer esse overview, apresentando um pouco do que é o Delta Live Tables, por que ele é importante. E nos próximos vídeos da série, não perca, porque eu vou mostrar para você como criar um pipeline do zero, eu vou mostrar para você como trabalhar com Slowly Change Dimension tipo 2, e também eu vou mostrar para você como explorar os logs que são gerados a partir dos seus pipelines. Então, muito obrigado pela sua audiência.